Podemos nos assentar por um instante. Estimado diácono Antônio, padres que estão atendendo as comissões, querido povo aqui da Casa da Providência, Dona Amélia, dizer da saudade, né? Fazia um tempinho que o padre não vinha aqui celebrar. Hoje a nossa celebração ela se reveste um pouco desse sentido quaresmal, né? A quaresma é o tempo da expectativa, é um tempo de silenciar, é um tempo de olhar para dentro de nós, rever a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa vida de oração, de rever a nossa proximidade com Deus. Tempo propício quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que tem coisas que precisam ser mudadas, deixadas. Tempo propício para o sacramento da reconciliação. Tempo propício para a penitência e de saber o quanto que ainda estou preso e apegado a este mundo. Enfim, é um tempo fértil da nossa fé. Mas ainda se reveste de um clima de pensar e de reflexão quando nos deparamos com uma situação como essa que aconteceu ontem com aquelas crianças, onde nós vemos a nossa condição humana, onde cada um de nós pôde se espelhar naqueles pais, naquelas pessoas que tiveram seus filhos tirados. E isso, claro que abala, e somos sensíveis, mesmo distante, a essas realidades. Hoje, como o padre dizia ao início da celebração, nós temos este senso de justiça. Jesus é aquele que está agora a caminho do Calvário. Nós vamos celebrar daqui a 2 semanas já este caminhar da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Víamos domingo que ele dizia, o evangelista dizia que procuravam matar Jesus, por quê? Ele curava em dia de sábado, isto é, não respeitava as leis, e também porque se diz Filho de Deus, isto é, se diz Deus. Como de hoje eles vão dizer, mas o Messias, nós não sabíamos de onde ele viria, e nós sabemos de onde você é, nós sabemos de onde é este que se diz Filho de Deus. Você não é o Filho de Deus. E daí começa então esta dúvida, começam a querer buscar, prender para matar Jesus. E aqui eles cometem aquilo que muitas pessoas fazem e falam, talvez você, o padre também. Puxa, mas que injustiça estão cometendo com Jesus. Não é justo o que estão fazendo com ele. Não é? Quando você conversa com alguém e diz, padre, mas ele não foi alguém que pregou a paz, que vivenciou o amor, não fez nada de mal a ninguém, pelo contrário, só fez o bem. Por que fazem isto? É injusto. E é isto que o livro da sabedoria hoje vem nos trazer. Estes que procuram e praticam a injustiça, eles estão conscientes desta injustiça, eles estão conscientes do mal que fazem, eles também são sábios. Mas aqueles que trilham o caminho da justiça serão abençoados por Deus, diz a primeira leitura, serão fortes para Deus. Hoje o padre traz essa certeza de que aderir à nossa fé em Jesus Cristo, deixar Jesus entrar na nossa vida, coisa que aqueles fariseus não fizeram, é a essência para o toque de Jesus em nosso ser e o nosso seguimento a Jesus Cristo e nossa acolhida à palavra de Deus. Se vocês disserem assim, Padre Silvano, uma das causas por que eles não acreditaram em Jesus, porque o coração deles estava tão duro que Jesus não tinha oportunidade de entrar no coração deles. Como assim, Padre? Isso acontece conosco muitas vezes, não é? Quando você tem uma filha adolescente, muitas vezes não acontece isso. Você tenta dizer, filha, filho, não faz isso, olha com quem você está andando. Aí você diz assim, mas olha, parece que ela está cega, parece que ela não escuta ninguém. Não é assim que nós falamos muitas vezes?
Parece que essa pessoa, olha, ela não dá ouvido para ninguém, padre. Ela está tão fissurada, ela está tão grudada nesta ideia, que não escuta ninguém. Eu não sei mais o que eu faço. Assim nós poderíamos também, de uma realidade nossa, movimentar-nos para uma realidade que Jesus enfrentava. Aqueles fariseus estavam tão bitolados, estavam tão cheios de si, que era impossível acolher algo novo, que era impossível dar vazão a acreditar nas palavras, nos gestos, nos sinais que Jesus fazia. É como se dissesse: nós não precisamos de ti, nós temos as leis, nós temos Moisés, como nós ouvimos falar essa semana pela liturgia. Nós estamos preenchidos, não precisamos de ti, não damos ouvidos, não deixamos entrar. Assim como muitas vezes na nossa família, pessoas que amamos não nos escutam, porque estão tão cheias da convicção de si próprio, que não escutam a gente. Eles escutam mais as pessoas lá de fora, padre, do que aqui de dentro de casa. Assim também eram os fariseus. Só que deixar Jesus entrar na nossa vida, nós temos, e é um desafio que se torna. Vamos a um refrão que nós cantamos sempre, mas olha o desafio desse refrão, dessa música: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vocês já pensaram o que nós estamos pedindo? Deixar a luz do céu entrar na nossa vida? É desafiante isso. Como assim, padre? Por isso o padre traz hoje, não trago, né? Trouxeram para mim a lanterna. E hoje a lanterna vai ser nosso sinal hoje da missa. Quando você está num lugar escuro e alguém coloca uma luz, e aquela luz ilumina aquele lugar escuro, você começa a perceber detalhes que na escuridão você não percebia. Você começa a perceber sujeiras que até então você não via, né? Daqui a pouco você arruma, vai chegar a visita. Todo mundo se alarma, vamos arrumar a casa, esse final de semana nós vamos receber visita. Aí você arruma durante o dia a tua casa. Aí está tudo prontinho, né? Tudo prontinho, tudo limpinho. Aí chega a visita à noite, aí você tem que ligar a luz. E quando a luz vem do teto, e daqui a pouco, aquele paranho eu não percebi quando eu estava limpando durante o dia. Por quê? Durante o dia o teto estava meio escuro e eu não vi aquele paranho que estava perto da luminária. E a visita já está lá, né? Aí você fica meio assim, fica meio de lado, torcendo para não perceber, porque, meu Deus, será que vão dizer que eu não limpo minha casa, que é isso, que é aquilo? E daqui a pouco, quando a visita vai embora, alguém pergunta: mas por que você estava tão inquieto ou inquieto? Olha lá aquele paranho de aranha. Meu Deus, como que eu não fui ver aquilo lá? Por que eu não fui ver aquela sujeira? Porque a luz daquele momento em que você estava limpando não foi suficiente para você perceber uma sujeira que estava escondida. Mas quando você ligou outra luz, ela iluminou algo que estava escondido. E ali você percebeu uma sujeira que você até então não percebia. Deixar a luz de Deus entrar em nossa vida é o desafio de perceber em nós coisas até então escondidas que vão ser descobertas. Como assim, padre? Tem muita gente que diz assim: padre, a minha vida antes de conhecer Jesus era boa.
Mas depois que eu conheci Jesus, padre, parece que apareceu mais dificuldade na minha vida, apareceram mais problemas na minha vida. Não é que não apareceram mais. Os problemas estavam ali, as dificuldades estavam ali, só que agora com uma diferença: você deixou a luz de Deus entrar na tua vida, e esta luz, ela torna claro aquilo que estava escondido. E aquilo que estava escondido e que você conseguia conviver porque você não percebia, agora se torna algo claro e te incomoda. Te incomoda. Aquele paranho, quando você não tinha visto ele lá na luminária, ele não te incomodava. Ou te incomodava? Não, porque você não percebia, mas o paranho estava lá. Só que quando você iluminou o ambiente e percebeu aquele paranho, aquilo te incomoda, a tal ponto que você muitas vezes, tem pessoas que não deixam para outro dia, já vai lá naquele horário para tirar, porque aquilo incomoda, porque percebeu. Veja, a nossa vida sem Jesus é essa realidade muitas vezes escura, escondida, que não nos incomoda. Você entra num quarto escuro, você não dá de perceber se está arrumado, se não está arrumado, se o lençol está bem ajeitadinho, se o quarto está, a poeira não está lá. Não, está no escuro, você não percebe, não vê, você não se incomoda. Agora, quando aquele quarto é iluminado e aparece a desordem, aquilo te incomoda. Por isso que deixar Deus entrar na nossa vida é ter a coragem de perceber a desordem, é ter a coragem de perceber aquilo que está fora do lugar, aquilo que precisa ser arrumado, aquilo que precisa ser organizado. Não é que depois que você conheceu Jesus, a vida se tornou difícil, veio mais problemas. Não, estava lá, só que estava escondido. E Jesus iluminou: olha, é aqui, ó, filho, filha, é isto que precisa ser mudado, isto precisa ser corrigido, isto precisa ser colocado no devido lugar. E você, diante daquela luz que Deus promove por suas palavras, por seus gestos e atitudes, pela escuta da sua palavra, pelos gestos que percebemos desse Jesus, pelo desafio que Ele nos lança no seu seguimento, isso nos incomoda. Por quê? Porque aquilo ali agora é perceptível. Eu me incomodo porque aquilo ali não faz parte de mim, e que precisa ser mudado, precisa ser alterado. Por isso, tantas pessoas acolheram esta luz, por isso tantas pessoas acolheram Jesus, mas também por isso muitas pessoas não entenderam o projeto de Deus, porque não deixaram Ele habitar na sua vida. Hoje nós temos a graça de 3 sacerdotes acolhendo os nossos pecados, e aqui nesta reflexão também vai o que é o pecado. O pecado, ele é e depende da minha proximidade com Deus. Quanto mais perto da luz eu estou, mais eu consigo perceber se a minha roupa está limpa ou suja, não é? De repente você está meio na penumbra, ou você está na escuridão, você nem sabe se a tua roupa está limpa ou suja, mas de repente projetou-se uma luz sobre a minha túnica, e eu consigo perceber que tem uma sujeira. Mas quanto mais eu aproximo da luz, mais eu vou conseguir perceber detalhes que na escuridão eu não via. Quanto mais eu deixo a luz se aproximar de mim, ou eu me aproximo da luz, mais imperfeições eu consigo perceber. Aqui está o pecado. Por isso que eu não posso comparar o pecado de ninguém. O que é pecado para ti